Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte, e hoje nós vamos falar sobre quadrinhos. Eu nem gosto do assunto, né? Eu só consumo quadrinhos desde que eu tinha 11 anos. Eu sou professor de arte e não sou o único, né? E é estranho dizer assim, professor, você gosta de quadrinhos, de personagens? Gente, né, faz parte da nossa infância e vocês podem ter a referência atual, né, de que os pais de vocês, com a idade que eu tenho, consomem quadrinhos e em algum momento a gente parou de consumir, mas eu ainda tento manter o ritmo e tentar entender algumas coisas que são interessantes para a gente conhecer. Por exemplo, as histórias em quadrinhos, elas são recursos narrativos que muitas vezes caem, por exemplo, em provas do Enem e outros vestibulares. A predominância é a linguagem visual. Até tem aquela frase assim, desenha para ver se ele entende, né? Para ver se a coisa mais... Então, o quadrinho, ele é encantador justamente por causa dessa situação, do visual, né? E você tem os quadrinhos como atualmente, uma das 11 formas de arte presentes no mundo. Olha o nível de importância, né? Ele geralmente é feito para um público jovem, o que não quer dizer que crianças, adultos, idosos não possam consumir, porque o mercado percebeu atualmente, quer dizer, atualmente já há um certo tempo, de que os quadrinhos eles têm mercados específicos, têm públicos específicos e eles são rentáveis economicamente se você começar a aplicar em situações X. Atenção! Quadrinhos é uma coisa, a animação é a transformação desses personagens dos quadrinhos para cinema, para TV, entre outras produções audiovisuais. Então aqui a gente vai falar só sobre personagens de quadrinhos. A transposição disso para o cinema, disso para a TV e produção audiovisual é uma outra situação, certo? Esse intervalo eu vou colocar referências para vocês pesquisarem. Está aqui um quadrinho interessantíssimo, o Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank, como assim, professor? Você consegue achar na internet com relativa facilidade em PDF, porque vale muito a pena. Ele foi transformado, o livro Diário de Anne Frank foi transformado em quadrinhos. Gente, fantástico, maravilhoso. Eu já li, é muito bom, né? Você pode comprar também na internet o quadrinho, que eu particularmente prefiro do que ler me desculpem, né? Mas ler num tablet, ler num computador, ler é muito diferente. Eu gosto do livro, eu gosto da capa, eu gosto de folhear. Então, o grande lance do quadrinho não é só você ler, é essa interação física. É uma coisa extremamente agradável. Eu sei que muita gente concorda com o que eu estou falando. Bom, essas diversidades estéticas e temáticas, elas são extremamente interessantes quando você começa a imaginar que esse quadrinhos, ou essa HQ, História em Quadrinhos, ela não é tão infantil como lhe parece. Então, popularmente, eles são norte-americanos, começaram ali, mas não são os únicos. A gente tem no Brasil referências bem interessantes, e representam fatos históricos, releituras, eles começaram a se expandir para jornal, para revistas, para a internet, você já encontra isso. E aí cria uma quantidade de autonomia e alcance muito grande. Pronto, eu coloquei um dos quadrinhos mais conhecidos, que já virou filme, já virou série, né? Tem personagens que se destacaram. Professor, que quadrinho é esse? Ela é da década de 80, chama Watchmen. É uma graphic novel, já falar para vocês que é um quadrinho adulto que nos anos 80 recebeu premiação até. Por quê? Porque estava fora do contexto, era uma maneira diferente de tratar heróis extremamente reais, extremamente violentos, e para a época foi um escândalo. Ainda hoje tem uma quebra de paradigmas muito grande. Virou filme e série, né? E esses quadrinhos, eles têm enredos, eles têm personagem, eles têm tempo, desfecho, lugar, contexto. Peraí, o senhor está dando aula de arte ou o senhor está dando aula de produção textual? Para você ter uma noção de como as duas não estão isentas e isoladas, né? Os recursos gráficos nesse gênero são para trazer o leitor para dentro da história. Não sei se acontece com vocês, mas quando eu leio alguma coisa, vai aparecendo tudo na minha frente. E se a imagem já estiver ali, é como se ela estivesse literalmente acontecendo. A leitura me encanta a tal ponto, principalmente dos quadrinhos, a eu chegar nesse ponto, né? Aí você tem, por exemplo, o formato, deixa eu só passar um pouquinho aqui, o formato dos balões. O que são os balões? É justamente a estrutura gráfica que permite que eu consiga ler, pensar, ou como o personagem está pensando. Um quadrinho que vale a pena, né? O Kusama, né? The Graphic Novel. Aos 91 anos, a Kusama honra o louvor de artista mais popular do mundo. E aí ela cria essa situação não só de intervenções, vale a pena entender também com isso nas artes visuais, e é um quadrinho adulto. Estou colocando ideias aqui para vocês, para pesquisa, de quadrinhos que valem muito a pena. Estrutura em pequenos quadros,
estéticas e linguagens diversas, retratam movimentos com o passar do tempo, quadrinhos que contam uma história, diferentes tamanhos, quadrinhos simétricos, certinhos, ou assimétricos. Eu particularmente prefiro os assimétricos, porque dá uma dinamicidade na história, na leitura, no aspecto visual. E aí a gente vai falar um pouco sobre a história do quadrinho no Brasil e no mundo. Por exemplo, a primeira história de quadrinhos do Brasil vem do ilustrador Ângelo Agostini, né, As Aventuras de Nhoquim, data de 30 de janeiro de 1869. Só que ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Então, ela não é uma história em quadrinhos especificamente, sim o esboço de como isso aconteceria. Ele ainda não tem os recursos gráficos. Ele só começa a falar as cenas a partir do que vai acontecendo. Então, esse esboço dos quadrinhos acontece no Brasil em 1869. Artistas brasileiros e artistas americanos e artistas de outros países, eu centrei no Brasil e centrei nos Estados Unidos, começam a desenvolver essa situação, tanto que a primeira história em quadrinhos foi publicada em 1894, numa revista chamada Truth. Né? O autor, um americano chamado Richard Outcault, vem a publicar o The Yellow Kid. O que era o Yellow Kid? Um personagem que é uma criança que vivia nos guetos de Nova York e vestia sempre uma roupa grande, como se fosse uma camisola amarela. Daí o nome The Yellow Kid, o garoto amarelo, né? Que trazia reflexões sobre a sociedade, o consumo, questões raciais e questões urbanas. Apesar do quadrinho ter sido feito em 1894, ele já traz uma linguagem para a época cheia de gírias e bastante coloquial. Olha que interessante. Apresentando para vocês o primeiro personagem da primeira história em quadrinho, oficialmente história em quadrinhos, da história da humanidade, The Yellow Kid, né, pelo Richard Outcault. Né. Segundo, você tem é interessante perceber que a história em quadrinho ela tem a formatação nos Estados Unidos, mas se a gente for puxar de outras civilizações, na arte pré-histórica, o homem pré-histórico, ele começa a contar a sua história em pinturas rupestres que parece uma história em quadrinhos, porque ele vai tendo pedaços e fases. Né? As narrativas, por exemplo, do Egito Antigo, nas pinturas, trabalham a mesma coisa. Né? Na arte de outros países, que você vai contando histórias a partir de cenas, seria uma prévia das histórias em quadrinhos. Então, isso vai acontecendo. Já no século XIX, no que trata de narrativa de história, o século XIX puxa o romantismo com os heróis e os vilões. Então, se você for buscar, por exemplo, teatro romântico, você vai ver alguém que você torce contra e alguém que você torce a favor, que é mais ou menos a logística do que você tem hoje para os personagens de quadrinhos que viraram personagens de cinema e animações. A realidade e ficção são retratadas em tirinhas e quadrinhos, e daí isso ter sido tão encantador. Bom, a dica para vocês é The Boys, o volume 1, é um quadrinho extremamente adulto, extremamente violento, deixar claro isso, e já foi transformado em série. Né? O que é legal é você perceber a adaptação do quadrinho, porque ele surgiu primeiro em quadrinho para depois virar série. Quem já assistiu sabe o que eu estou falando. Não sugiro para crianças esse tipo de quadrinho, certo? Nos Estados Unidos, no século XX, durante o período da Grande Depressão, lá por volta de 1929, você tem o quadrinho como uma forma de entretenimento, literalmente para desafogar. Porque todo mundo corria para ir atrás, digamos assim, de uma fantasia para tentar amenizar o problema que era social, que era político, que era físico, que era filosófico. E aí você tem os heróis humanos com habilidades poderosas que começam a representar, inclusive, os Estados Unidos. Eu sempre bato na tecla de que alguns heróis que vocês conhecem literalmente vestem a bandeira dos Estados Unidos. O Homem-Aranha original, vermelho e azul, o Capitão América, que veste a bandeira dos Estados Unidos, o Superman, que veio de outro planeta, mas veio parar nos Estados Unidos, né? E entre outros, você tem muitos aí. Na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria, os vilões são os nazistas e os nazistas soviéticos, os heróis são quem estava literalmente contra essas situações. Então, esse processo de vilanização e de heróis, essa mitificação, ela vai se dando em função do aspecto, olha que interessante, do aspecto social, político, histórico que está acontecendo e quem escreve essas histórias em quadrinhos. Professor, você está querendo dizer que elas são parciais? São cheias de opiniões? Então, né? Humor, comicidade no final dos anos 30 e histórias de aventura. O primeiro super-herói oficialmente marcado da história dos quadrinhos é o Superman. Essa aqui é a capa da primeira HQ do Superman e uma capa revisitada quando foi lançado os quadrinhos do Superman, relançado em 1984, e o fundo é a cidade de São Paulo.
né? Então, a liberdade que os quadrinhos permitem é justamente essa viagem por vários ambientes onde os personagens podem interagir com figuras reais. O Capitão América, que surge no contexto da Segunda Guerra Mundial, né, que é a representação do herói americano para incentivar os soldados americanos para a Segunda Guerra Mundial. E, obviamente, ele está atualizado, né? E aí você tem uma rápida história dos quadrinhos aqui no Brasil, por exemplo. O Manuel Porto Alegre ele fazia desenhos à mão livre que pareciam charges, que lembravam caricaturas, eram caricaturas, e ele começa a fazer quadrinhos com humor. Né? Ele mistura charge, quadrinho, numa revista chamada Tico Tico, em 1905 ele já trabalhava com isso. E ele vem do academicismo brasileiro. Já o Renato Castro, em 1930, né, ele faz o Gato Félix e o Mickey Mouse, lá para esse período. Em 1960, a figura brasileira mais conhecida é Ziraldo. Se algum de vocês não lembra, o Menino Maluquinho é um exemplo da obra dele. E a figura mais proeminente dos quadrinhos brasileiros é, com certeza, Maurício de Souza e a Turma da Mônica, com personagens icônicos como Cebolinha, Cascão, entre outros. Está aqui a Turma do Pererê, que é do Ziraldo, que é o mesmo autor do Menino Maluquinho, né? Que alguns de vocês talvez conheçam, que ele faz teve uma circulação muito limitada por causa da ditadura militar, e ele colocava nos quadrinhos algumas pitadas de alfinetadas para a ditadura. A Mônica, que é a personagem é baseada na filha do Maurício de Souza, assim como a Magali, né, e ele vai utilizando os outros personagens, inclusive está atualizando personagens ainda hoje. O Maurício tem um trabalho fantástico sobre isso. Né? E aí a gente fala sobre as características físicas da HQ, da história em quadrinhos. O aspecto narrativo, o aspecto dialógico, os balões, o diálogo, o sussurro, a mensagem de TV, o rádio, todos os elementos gráficos que são interessantes você conhecer numa história em quadrinhos, para que você não percebe, mas que faz parte da montagem para que a gente consiga se apaixonar por elas. Agora, no que trata de representatividade de personagens de histórias em quadrinhos, eu vou começar a falar de temas polêmicos. Por quê? Porque como as histórias em quadrinhos surgem oficialmente no século XX, elas vão tendo evolução natural. Não sei se alguém prestou atenção, todos os personagens aqui são pretos, são negros. E aí isso era inviável nos anos 20, isso era impossível nos anos 30. Isso era impensável nos anos 50. Só nos anos 60, final dos anos 60, é que surge o primeiro personagem de quadrinhos que a maioria de vocês conhece de filmes hoje, que seria a figura do Pantera Negra. Né? Tanto é que inicialmente ele foi chamado de Leopardo Negro, que era por quê? Porque os Panteras Negras eram grupos de resistência negra nos Estados Unidos, e aí o Stan Lee, que é o criador de todos os personagens da Marvel, não queria que isso fosse associado. Olha como a coisa vai modificando. Hoje, com certeza, o Pantera Negra talvez seja a figura de herói, né, preto, negro, que seja realmente a representatividade dessa força que a gente tem e faltava. Então eu coloquei o Pantera Negra, o Cyborg, que faz parte de um grupo chamado Liga da Justiça, e se eu não me engano, Novos Titãs, o Super Choque, que eu conheço pouco, mas achei interessante, muita gente conhece, um Lanterna Verde que tem vários, né, e um deles, um só, é preto, e a versão mais atual do Homem-Aranha, que é um adolescente latino-americano, que é preto, que é negro, que seria atualmente esta atualização. Ao invés de você trocar, você acrescenta. O interessante é que os quadrinhos eles vão seguindo sequência a partir do que socialmente você tem. Eu comentando aqui no estúdio, né, acho que algum de vocês já devem saber, atualmente há uma segunda versão do Superman, que é um Superman preto, um Superman negro, né, e também um outro gancho de representatividade, que seria o filho do atual Superman, que tem uma orientação sexual definida de maneira diferenciada, ele faz parte da comunidade LGBTQI, né, e isso gera polêmica quando você tem essa atualização dos personagens de quadrinhos, porque a pessoa diz assim, mas é só um personagem. Não, eu não estou falando só de um personagem. Não sei se alguém prestou atenção, eu coloquei só homens na figura. E aí quando você tem as mulheres que são representadas, ao longo da história dos quadrinhos, elas sempre foram extremamente sexualizadas. Talvez algum de vocês conheça, talvez não conheça. Essa seria a figura da Tempestade, e ela surge em 1975 com a reformulação de um grupo chamado X-Men. Em um momento X, ela, mulher, preta, africana, se torna líder destes heróis que são renegados socialmente. E, obviamente, ela faz parte desse processo de representatividade. Inicialmente, ela é representada extremamente sexualizada, e depois ela é representada como uma figura firme, uma figura de força, que seria o ideal desde a época da criação. Então, os quadrinhos vão se atualizando a partir da necessidade desse processo de representatividade, de
reentendimento social, de encaixe social, de todas as figuras que você tem socialmente que você não pode abandonar. Gera polêmica? Gera. Né? O quadrinho, ele está associado só às histórias em quadrinhos? Não, você tem variações. Por exemplo, as charges. Elas surgem no início do século XX e elas formam oposição a governos e impérios. Uma charge é perigosa. Por quê? Porque ela seria a ideia da carga. Em francês a palavra significa carga. É um exagero, é uma sátira, é um deboche, principalmente com uma visão social e política. O cartoon, ele tem a mesma linguagem da charge, só que o humor crítica é majoritariamente, ou seja, essencialmente um texto visual. Então, a diferença entre a charge do Quino, né, e é óbvio que eu vou deixar aqui para vocês darem uma lida, né, e pensarem sobre isso, sobre a dificuldade de alguém que pensa que a Terra é plana, e o cartoon, onde a gente questiona valores bem diferenciados. Professor, eu já vi isso na minha prova do Enem. Para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Mas o cachorro cuida da casa, acompanha ele nos passeios, na alegria e na tristeza. O que um sapo faz por você? Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. É interessante quando você brinca com uma questão muito pessoal na forma de um cartoon, né, que é do Alexandre Beck, que invoca uma reflexão atemporal. As tirinhas são quadrinhos em formas de 1 a 3, 5 balões, 5 quadros, perdão, e eles tratam assuntos filosóficos, políticos, sociais ou simplesmente entretenimento. Uma narrativa, uma piada curta, uma quebra de expectativa com início, meio e fim, né, no que trata de história. E os mangás, que eu sei que vocês são apaixonados, que quando eles são transpostos para o cinema, quando são transpostos para a produção audiovisual, são chamados de animes. Né? O mangá, ele tem uma origem bem mais antiga do que a gente imagina. O que é uma tirinha? As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor do que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas sejam melhores. Mafalda. Professor, já vi isso no Enem. Pois é, a Mafalda, assim como outros personagens, fazem parte, né, desse contexto de pensamento crítico. O Quino faleceu ano passado, e ele era um argentino que trabalhou durante décadas com essa personagem que criou vida própria. Né? Já o termo mangá é um termo interessante. Ele surge com a figura de um artista chamado Hokusai. Hokusai não era o primeiro nome dele. Hokusai é como ele se definiu depois de uma certa fase da obra dele. O primeiro mangá encadernado com histórias desenhadas data de 1814, para você ter uma noção de como o mangá é antigo. E aí ele trabalha com caricaturas e ilustrações da cultura japonesa, que é extremamente encantadora para uma grande parte de vocês. E eu vou ser sincero, eu sou apaixonadíssimo pelo trabalho do Hokusai. É uma mistura de desenho, a poesia, pintura e humor. É muito lindo. Aí o que acontece? O mangá moderno ele vai se atualizando a partir da influência de cartoons ocidentais, inclusive do Walt Disney. Ou seja, você mistura a história do mangá oriental, que vem da obra do Hokusai, e aí você tem influências, por exemplo, de clássicos da Disney com artistas japoneses. Aí você tem uma nova visão do mangá oriental, o japonês em particular. Certo? Por que eu estou falando japonês? Porque o mangá ganhou o mundo, ele saiu só do Japão. Ele já tem uma influência muito grande, inclusive em várias partes do mundo, e no Brasil é muito forte. A Nova Ilha do Tesouro, de 1947, fala dos pertences do pai e um garoto que vai em busca disso. Bom, esse aqui é um dos mangás mais antigos dessa nova estrutura de geração de mangás conhecidos. Professor, o mangá é tudo igual? Não. Eu não conheço tão bem, né? É uma estética que para mim é nova, mas é interessante você conhecer. E numa pesquisa, inclusive com alunos que me deram orientação sobre isso, a gente descobre os tipos de mangás. Eu vou facilitar para mim, intérprete, e falar sobre o Kodomo, que é feito só para crianças. O Shounen, me perdoe se eu estiver falando errado, que é feito para garotos, adolescentes, que trabalha com ação. A versão feminina dessa estrutura, aquele personagem que é um herói, que vai, que luta, é Shouju. É isso? Acredito que tenha falado certo. O Seinen é um mangá feito para adultos que fala sobre romance, sobre vida, entre outras coisas. Já a variação feminina é o Josei, é mais amoroso, né? E a figura feminina é tratada de maneira, digamos, um pouco submissa nesse processo. Ainda tem variações diferenciadas, mas pela minha pesquisa talvez tenha isso. O Hentai e o Seijin, que são sexualizados, e Aoi e Uri, né, que são afetivos. Então, para quem não conhece, os mangás eles têm essa estrutura. E por último, a graphic novel, que são romances para adultos, histórias em quadrinhos feitos para adultos, que trabalham com temas adultos e tensos, mas também maravilhosos. Eu vou deixar uma dica para vocês do Mouse, do Spiegelman, perdão.
E ele fala sobre judeus, ratos e nazistas. Os judeus, perdão, seriam ratos e os nazistas seriam gatos. Vale muito a pena, ganhou um prêmio, é uma metáfora, é um quadrinho adulto, é uma graphic novel que já foi premiada. Eu li, é excelente, mas é densa, né? E poderia virar filme perfeitamente. Um abraço, professor Marcos Domingos com vocês aqui. Fui!